Olá, hoje nós vamos falar sobre o gerenciamento de expectativas em uma negociação. Sou Francisco Guirado, presidente do Clube de Negociadores. É importante a gente saber que uma das principais causas do fracasso de projetos é o deficiente gerenciamento de expectativas. Então, quando a gente não gerencia corretamente as expectativas, o que acontece? Os nossos clientes eles podem se frustrar, os contratos podem ser revistos, os nossos chefes, os stakeholders, eles podem se irritar com o nosso comportamento. Então, as expectativas elas ocupam um papel central no gerenciamento das emoções dentro de um projeto. Que cuidados nós podemos ter em relação ao gerenciamento dessas expectativas? Primeiro vamos definir o que é uma expectativa. Uma expectativa é um grande desejo, uma ânsia, uma esperança que algo baseado em promessas ou que seja viável de ocorrer se torne realidade. Essa expectativa ela pode ser baseada em fatos ou pode ser baseado na imaginação. Então, para ser baseado em fatos, eu tenho que ter uma experiência prévia sobre aquela situação, onde eu possa identificar que determinados fatos, à medida que eles acontecem, eles acabam resultando em um objetivo final, em um resultado final. Então, se eu tenho essa experiência, eu estou me baseando em fatos. Agora, outra forma de criar expectativas é com base na imaginação. Eu imagino um mundo cor-de-rosa, onde todas as coisas são perfeitas, e isso me leva a uma expectativa muito elevada. Ou não, eu imagino um mundo que ele é muito ruim, e aí isso me leva para uma expectativa muito baixa sobre alguma coisa. Então, a expectativa ela atua tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo, né? E quando ocorre no sentido negativo, nós temos medo que aquilo se concretize, né? Então, essa expectativa, ela tem que ser bem trabalhada, principalmente pela nossa percepção, para que a gente possa ter uma real percepção do que está ocorrendo à nossa volta e não tenhamos expectativas exageradamente altas ou exageradamente baixas. Por quê? Então vamos imaginar que nós temos uma expectativa aqui, normal, qualquer uma. Se o resultado ele for maior do que a expectativa, eu vou ficar muito contente, claro, eu vou ficar muito alegre. Agora, se o resultado for mais baixo em relação à minha expectativa, eu vou estar frustrado. Quanto mais distante estiver o resultado daquilo que eu estava esperando, da minha expectativa, maior vai ser a minha frustração. E isso é um problema, porque mais forte vai ser a minha emoção em relação àquilo. Então, se eu não quero que as emoções elas atrapalhem o meu processo de negociação, eu tenho que deixar o resultado bastante próximo da expectativa. Agora, se eu quero deixar a pessoa muito alegre, eu crio uma expectativa mais baixa e eu faço com que o resultado seja além daquela expectativa, além do que ela estava esperando. Isso vai deixar a pessoa com uma sensação de alegria. Nós podemos gerenciar as expectativas em 3 etapas diferentes. Nós podemos gerenciar antes da negociação, durante a negociação e após a negociação. Vamos ver inicialmente, antes da negociação, como a gente pode gerenciar essas expectativas. A primeira recomendação que nós damos é que você se prepare bem. Quanto mais bem preparado você estiver, mais ajustadas estarão as suas expectativas à realidade. Então, se é um projeto novo, se é uma atividade nova que você vai entrar, se informe, faça um benchmarking, fale com outras pessoas, saiba como é que se conduz aquele tipo de negociação, quais são os possíveis resultados que você vai obter naquele processo de negociação. Uma outra dica importante é você esvaziar sua mente. Muitas dos conflitos que nós encontramos em uma negociação, eles derivam do fato de estarmos imaginando uma série de coisas, né, que elas não correspondem necessariamente à realidade, mas elas foram colocadas aqui em função de crenças limitantes que nós temos, traumas passados, experiências passadas. Então isso faz com que a nossa mente fique muito cheia, criando tanto expectativas muito altas, quanto também medos injustificados. Então a primeira coisa que a gente recomenda é que você esvazie a sua mente antes de entrar na negociação. Tire todos os pensamentos. Se você não pratica meditação, uma boa dica é você começar a praticar essa meditação. Uma outra dica legal é você usar faixas, não linhas. Isso serve para valores e comportamentos. O que a gente quer dizer com isso? Na hora de você entrar em negociação, ao invés de esperar vender um determinado carro por 60 mil, por exemplo,
considere a faixa de você vender entre 65 e 55, entre sua abertura e seu valor limite. Por quê? Porque se for vendido dentro da faixa, você não vai ficar frustrado. Agora, se você estabelecer um limite, uma linha, um limite, por exemplo, 60 mil, se você vender a mais, você vai ficar alegre, mas se vender abaixo, você vai ficar frustrado. Então, considere isso como, considere esses valores como faixas. Isso serve para comportamentos também, por exemplo, quando você vai delegar tarefas, delegar atividades. Você não pode esperar que as pessoas façam exatamente o que você faria, porque os seus subordinados eles vão fazer coisas melhores e vão fazer coisas piores. Então, coloque sua expectativa em uma faixa de comportamento, um mínimo que seria aceitável para você e o máximo, quanto melhor, melhor naturalmente. Então, isso serve, portanto, para valores e serve para comportamentos. Muito bem, esse pensamento budista aqui, ele é muito interessante para a gente ajustar nossas expectativas, que é, você não tem controle sobre pessoas ou fatores alheios ao seu controle, alheios à sua vontade. Então, aceite-os. Isso é muito importante. Por quê? Porque se eu crio expectativa sobre como deveria ser o comportamento de outras pessoas, quando o comportamento não é como esperava, eu acabo me frustrando. Mas fui eu que gerei aquela expectativa, porque as pessoas, elas são independentes, elas são autodeterminadas, elas têm vontade própria. Eu não posso esperar que elas se comportem de determinada maneira. Portanto, aceite as coisas que não dependem de você. Bem, agora vamos ver o que fazer durante a negociação. O emissor, ele pode entrar em uma dessas três categorias aqui. Ele pode querer gerar expectativas conscientemente, usando, por exemplo, a tática da expectativa futura. Então, se eu sou dono de uma imobiliária, eu quero contratar um corretor imobiliário, vou dizer para a pessoa o quanto os meus melhores corretores eles ganham. Só que a pessoa que está entrando agora nesse universo imobiliário, talvez demore aí uns 3, 4, 5 anos para ganhar a mesma coisa que um corretor que já está há 20 anos no mercado. Então, eu estou deliberadamente aumentando a expectativa da pessoa para poder fechar a negociação. Pode ser que eu faça isso de forma inconsciente. Ou seja, eu estou explicando para a pessoa como é que são os procedimentos, como é que funciona a imobiliária, e eu posso ter mostrado uma tabela com o ganho do pessoal, sem mencionar diretamente, sem ser consciente, sem querer gerar deliberadamente na pessoa uma autoexpectativa. Simplesmente eu coloquei lá como uma informação, mas não me dei conta que aquilo poderia gerar uma expectativa. E pode ser o inocente, aquele que ele não quer gerar expectativas, mas o outro lado, ele tem uma imaginação muito fértil, acaba fantasiando em torno daquilo e gera uma expectativa que não é devida. Muito bem. De qualquer forma, existe uma frase que diz assim: eu sou responsável pelo que eu digo, mas não pelo que os outros entendem. Essa é uma frase que ela pode ser verdade para quem não domina o processo de comunicação. Mas aqueles que dominam o processo de comunicação, para esses, essa frase não é verdadeira. Por quê? Porque quem domina o processo de comunicação, ele tem ferramentas para poder verificar se a expectativa do outro lado é aquela que ele pretendia, usando, por exemplo, o feedback. Usando, por exemplo, a audição ativa, ele perguntando para o outro lado o que ele entendeu daquilo, para que essas expectativas elas possam ser ajustadas. Então essa frase ela não vale para quem domina o processo de comunicação, porque quem domina o processo é sim responsável pelo que o outro entende, ou pelo menos corresponsável, que ele não assuma a responsabilidade toda, mas pelo menos ele é corresponsável por aquela comunicação. E do lado do receptor? Do lado do receptor, vai depender muito do modelo mental dele, de como é que ele constrói os modelos mentais. Então, tem determinadas pessoas que elas estão sempre percebendo o ambiente e formando modelos mentais. Lembrando que modelo mental é a representação que nós formamos da realidade. É com base nos modelos mentais que formamos as expectativas e não com base na realidade. Então, se eu sou uma pessoa que está sempre conectada com a realidade, eu tenho um bom modelo mental. Então eu sei ajustar as minhas expectativas. Agora eu posso ser uma pessoa que ela não está muito conectada com a realidade, começo a imaginar coisas na minha mente, crio expectativas elevadas que não correspondem à realidade. Nesse caso, eu vou estar mais tarde, essas expectativas se forem frustradas, eu vou estar gerando emoções
que elas vão ser muito ruins para o nosso processo de negociação. Bem, então durante a negociação, o que o emissor pode fazer? Usar então as ferramentas de comunicação. Ele pode usar bastante audição ativa, ele pode utilizar bastante o feedback para saber se aquilo que ele está sendo transmitido, que ele está transmitindo, se é o que está sendo entendido para o outro lado. Se ele observar no outro lado sinais de muita euforia ou sinais de uma tristeza grande que não corresponde à realidade, ele pode então perguntar para essa pessoa o que ela está percebendo e fazer esse ajuste. Como nós ensinamos no Clube de Negociadores, nos nossos treinamentos. Essas expectativas elas têm que estar em um ponto neutro. Eu tenho que deixar expectativas neutras para que eu possa, ou mais tarde, ultrapassar essas expectativas, ou mais tarde eu não deixar a pessoa frustrada em relação a determinado resultado. Outra coisa que eu posso fazer é trabalhar sempre com riscos e cenários. Então, eu estabeleço determinados cenários, um cenário otimista, um cenário pessimista e um neutro, e vou trabalhando desses cenários para saber os possíveis resultados. Eu posso trabalhar com riscos, fazer um bom levantamento de riscos, então, associando o impacto e as probabilidades de ocorrência de cada evento. E se eu estiver trabalhando em contrato, eu posso fazer cláusulas condicionais, né? Então, se a inflação chegar até determinado ponto, nós vamos cobrar tanto. Se a inflação passar desse tanto, o patamar vai ser diferente. Essas cláusulas condicionais, elas são muito boas quando nós queremos trabalhar com cenários. E se eu estou de parte do receptor, eu tenho que usar bastante audição ativa, perguntar sempre para o outro lado se aquilo que eu entendi realmente é aquilo que ele quis falar, né? Porque com isso eu vou ajustando também a minha expectativa. Eu vou ajustando a minha percepção e naturalmente eu vou ajustando a minha expectativa. Muito bem, e passou a negociação. O que eu faço após a negociação? Então, após a negociação, eu como emissor, eu tenho que ficar o tempo todo ajustando minha percepção para saber se o outro lado está elevando ou diminuindo as expectativas dele em relação a alguma coisa. Se as expectativas são positivas ou negativas. Eu vou ter também que comunicar o mais rapidamente possível qualquer fator que possa alterar a expectativa. Por exemplo, eu estou gerenciando um projeto, o meu chefe disse que não vai ser possível realizar o pagamento conforme o cronograma. O mais rapidamente possível, eu tenho que procurar o meu fornecedor e mostrar essa situação para o meu fornecedor para ele se preparar também. O lado contrário também, o meu fornecedor de repente diz que não vai conseguir entregar um determinado equipamento, isso vai atrasar todo o projeto. Então, o mais rapidamente possível, eu tenho que avisar os stakeholders. E temos a comunicação seletiva, como aquela piada do gatinho, né? Diz assim, puxa, o seu gatinho morreu. Aí o amigo fala, não, não é assim que se fala, você tem que me preparar primeiro. Primeiro você tem que dizer que o gatinho subiu no telhado, depois que o gatinho caiu e que ele está agonizando, aí depois você fala que ele morreu. Ah, tá bom, então. Aí passou uma semana, aí ele vira para o amigo e fala, olha, eu tenho uma notícia ruim para te dar, a sua avó subiu no telhado. Então, a gente tem que ter cuidado com as nossas palavras naturalmente e fazer uma comunicação seletiva para ir preparando as pessoas em relação a um determinado resultado, principalmente se esse resultado é muito diferente da expectativa que essa pessoa tinha antes. E do lado do receptor? Então, após a negociação, é muito importante o receptor ter proatividade, ele estar sempre em contato com o outro lado para saber se aquilo que foi combinado, realmente ele pode se cumprir, se as condições estão se mantendo. É muito importante ele continuar usando a audição ativa, sempre prestar muita atenção no que está sendo dito, né? E sempre esse ajuste à percepção, sempre fazendo esse ajuste aos modelos mentais. Muito bem. Estas foram dicas rápidas de como gerenciar as expectativas em uma negociação. Se você gostou, deixa um like. Se você gostou também, se inscreva nesse canal. Visite o Clube de Negociadores. Convido você a ser assinante do Clube de Negociadores para você ter contato com este e uma grande quantidade de outros assuntos relacionados à negociação. Então vem para o clube, visita a gente, seja um dos nossos assinantes e vamos crescer juntos nessa trilha maravilhosa que é o aprendizado, o domínio das habilidades de negociação. Muito obrigado, até a próxima.